Maravilha, glória a Deus. Maravilha, a paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais um dia. Estamos aqui reunidos através desse vídeo, mais uma vez, para participar de uma videoaula, né? Um estudo bíblico. Nós estamos aí no novo trimestre, no segundo trimestre de 2020. E como já é sabido de todos, devido à pandemia, nós estamos aí tendo que fazer as nossas aulas aí por vídeo, né? Ou videoaula. Não podemos aí estar ainda com nossos cultos organizados, né? Como é do nosso hábito. Hoje nós vamos estar aí fazendo uma videoaula da lição de número 3. Nós já falamos aí da primeira lição, né? A carta aos Efésios, uma saudação aos destinatários. E a segunda lição falando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, né? Que nós vimos aí na outra videoaula, falando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais. Foi uma aula muito boa também, um tema muito bom. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema, o tema da lição de número 3, né? Que fala sobre eleição e predestinação, né? Então nós vamos tratar desse assunto, um assunto delicado, que requer bastante atenção para poder tratar. E eu quero nessa aula, nessa videoaula aí, em torno de 40 minutos, 45 minutos, trazer aqui uma síntese da lição de número 3, né? Sabendo que na aula, uma aula presente, uma videoaula, né? Onde a gente pode pegar mais materiais, usar a projeção do DataShow para mostrar 3 textos bíblicos. Aqui os meus recursos são limitados, né? Eu não tenho estúdio de gravação, eu não tenho técnicos de gravação que me auxiliam, como muitos outros pastores têm. Eu faço essa videoaula aqui em casa, num lugar simples, então, utilizando desse momento de uma forma simples, sucinta, eu quero abordar o tema com vocês. Eu espero que venha servir de bênção e edificação para a tua alma. Eu quero primeiramente dirigir a Deus uma oração, como é o meu hábito, agradecendo a Deus e tratando aí de um assunto da palavra de Deus. Nós precisamos da direção e a orientação do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu levo a minha voz em oração neste momento ao Senhor, pedindo a sua graça, a sua bênção, o seu poder, o seu amor, que o Senhor venha abençoar, Pai, este momento, esta videoaula, a qual estou gravando, que o Senhor venha nos dar sabedoria e capacidade, que o Senhor venha instrumentalizar a minha vida, fazer o uso da minha voz, da minha boca, para falar assim com os teus filhos dentro deste tema, Senhor, sobre eleição e predestinação, um assunto tão delicado, da qual nós precisamos ter essa compreensão, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito. Nos ajuda, abençoa cada irmão e cada irmã que vai assistir essa videoaula, que esta aula possa ser edificante à sua alma. Assim eu peço, Senhor, a Tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, então, nós vamos aí tratar da lição de número 3, eleição e predestinação. O texto áureo fala assim, o texto áureo está na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Leia comigo, o texto áureo diz assim, você que tem uma lição, pegue ela e assista essa videoaula com a lição, aí você vai ter mais facilidade. Texto áureo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Muito bem, esse é o texto áureo, verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então nós já vemos aí na verdade prática, né? O autor desta lição já deixa aí uma dica do tema da lição, o assunto que será tratado nessa lição. A presciência de Deus, né? Ela nos elegeu, segundo sua presciência, Deus nos elegeu e nos predestinou para a salvação. Aqueles que creem, aqueles que perseveram na fé em Cristo Jesus. Aqueles que creriam e perseverariam na fé. Hoje, no caso nosso, aqueles que creem e aqueles que perseveram. Eu e você que está me assistindo, nós que cremos um dia em Cristo, aceitamos a palavra do Evangelho e perseveramos, né, nessa caminhada aí. Então vamos lá, a leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, como já ali lemos o texto áureo.
O textuário ele também está dentro desse texto. O textuário, a leitura bíblica é Efésios, capítulo 1, versículo 4 até o versículo 12. Então, você que tem a lição, acompanhe comigo. Você que não tem, pegue uma Bíblia para a gente fazer aí a leitura. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua glória, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos no mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Muito bem. Então aí, meu irmão, essa lição de hoje vai falar aí sobre eleição e predestinação. São termos importantes para nós compreender, né, dentro da doutrina da salvação, da soteria ou soteriologia, né, que trata um tema, um ramo da teologia que estuda diretamente aí a salvação, soteria. Então nós vamos aí tratar desses dois termos que são importantes aí para essa compreensão, né? Esses vocábulos são ligados entre si e elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Então nós vamos abordar aí os conceitos bíblicos e a interpretação da nossa linha de pensamento, a linha pentecostal, referente à eleição e predestinação, sabendo que existem outros ramos de pensamento, né? Outras linhas teológicas acerca da predestinação, acerca da eleição e predestinação, mas nós vamos tratar aqui da nossa fé, da nossa regra de fé, daquilo que nós cremos por dentro das Escrituras, por dentro da palavra de Deus. Não é nossos ideais, não é o nosso pensamento, o que achamos, não é achismo, não é uma interpretação humana, é o que a palavra de Deus nos diz. Então nós vamos lá ao primeiro ponto da lição. Você que tem a sua lição, segure ela aí e acompanhe. Se não, preste atenção nessa videoaula, como eu disse, bem sucinta, mas com um conteúdo aí que vai agregar para a sua edificação. O primeiro ponto da lição fala o seguinte: eleitos para uma vida santa e agradável. A lição ela está parafraseada no capítulo 1 de Efésios, versículo 4 ao 12. Então nós vamos tratar desses versículos aí, né, especificamente desses versículos, nós vamos tratar deles dentro da lição. Então, ali dentro do primeiro tópico da lição, nós vamos falar sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Nós somos eleitos já principalmente nesse ponto de ideia. Fomos eleitos para sermos santos, para levar uma vida santa, para levar uma vida irrepreensível. Vamos aí por dentro da lição ver isso. A dádiva da eleição precede a nossa existência, ou seja, foi antes da fundação do mundo, né? O Senhor nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, antes de nós sermos criados, antes de nós sermos aqui nessa terra colocados para que viver. O Senhor já tinha preparado tudo. O plano de salvação já é algo que foi preparado lá no princípio de tudo. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha esse projeto. Então vamos lá, eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. A palavra eleição significa escolha, né? Traz a ideia de escolha. Na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos da palavra escolha. 3 aspectos, vamos ver quais são. O primeiro, em quem fomos escolhidos, né?
Três aspectos da eleição ou da escolha. Em quem fomos escolhidos, em quem fomos eleitos? Em Jesus. Por isso, né, a nossa eleição ela é cristocêntrica, ela converge para Jesus. Segundo aspecto, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo, ou seja, a nossa eleição foi feita muito antes de nós existir, de nós pensar em ser alguém. Em qual é a finalidade da eleição? Né? Três aspectos. Lembra que nós estamos falando de três aspectos do termo eleição ou escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Cristo. Segundo, em que tempo? Antes da fundação do mundo. Terceiro, qual finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Essa é a base. Existe aí um teólogo, né? Donald Stamp, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele é o editor, né? Provavelmente é norte-americano, deve ser. Ele afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé, no caso das Assembleias de Deus, assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Aí aqui ele coloca aí um texto referente que está em 1 Pedro, né? 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, fazendo referência a isso, né? Pedro também menciona, eu separei aqui, 1 Pedro 1 e 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Na saudação do apóstolo Pedro na sua carta, Pedro fala dessa presciência, né? A eleição segundo a presciência de Deus Pai, que é feita em santificação e temor. Então, nós cremos nisso, nós cremos que estamos unidos em Cristo e só pode ser eleito aquele que está em Cristo. Segundo ponto do tópico primeiro, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma das Bíblias mais famosas entre nós, que é a mais usada particularmente, né, uma das mais de fácil compreensão, uma Bíblia de estudo bastante boa, bastante simples de utilizar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Né? O texto áudio da Bíblia do cristão, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. O texto é claro, você conhece. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o texto áudio, falando aí que a salvação ela é ofertada, ela é oferecida a todos. Tito, Paulo também escreve na carta ao jovem Tito, capítulo de número 2, versículo 11, ele vai dizer que a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Então, queridos, entenda que a salvação ela é ofertada para todos. Deus enviou seu Filho por amar-nos de uma tal maneira. Esse amor é algo que é inexplicável, é imensurável, não tem teólogo na terra, não tem sábio na terra que possa definir o termo de tal maneira. Deus amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, aquele que era igual em todos os aspectos a Deus. E ele enviou seu Filho para que ele fosse então uma oferta aprazível em nosso lugar, para nos dar liberdade, libertação e a opção de salvação. A salvação foi ofertada. Como diz o hino da harpa, essa flor foi oferecida. Essa flor foi ofertada a todos. Agora, quem humildemente a buscar, né, terá um lugar no céu. Então, a salvação é ofertada a todos, né? Porém, infelizmente, nem todos vão chegar a esse prévio arrependimento. Para nós termos a salvação, nós precisamos arrepender-se. O primeiro sentimento que vem
na vida de um homem, de uma mulher, ao ouvir o plano de salvação, ao ouvir a pregação das boas novas, que é a salvação de Deus para o homem, a primeira coisa que vem é a contrição. É o sentimento de dor pelos seus erros, pelos seus pecados. Em seguida da contrição vem o arrependimento. Eu me sinto arrependido pelo que eu fiz e eu quero poder fazer algo diferente. Nisso eu então me converto. Contrição, arrependimento e conversão. E aí a vida de santidade é uma sequência, regeneração. Então, queridos, são pontos aí que vai acontecendo na vida daquele que previamente se arrepende das suas atitudes errôneas. Vamos lá. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. A salvação não é dada por mérito, não é meritória. Você não ganha a salvação porque você é bom, porque você faz boas obras, porque você é caridoso. Você é eleito antes da fundação do mundo em Cristo. Cristo é a ponte que liga o homem a Deus. Através de Cristo nós temos salvação. Somente Cristo pode trazer salvação ao homem. O homem só pode ser salvo através de Cristo. Independente da minha qualidade, independente daquilo que eu faça de bom, nada que eu fizer pode servir de preço a ser pago pela minha salvação. O próprio salmista diz no Salmo 116, o que darei eu ao Senhor pelos seus benefícios, pela sua bondade, pela sua salvação? Não tem preço que possamos pagar, não tem preço estipulado, porque o próprio Pedro, na sua carta, no capítulo 1, no versículo de número 14, ou melhor, 18, vai dizer, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Então, lembrando que não foi com preço de ouro, de prata, de moedas, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Nós fomos comprados por um bom preço e o preço foi o sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto do tópico 1. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, que quer dizer santo, tem o significado de separado do pecado. Há quem diga que para ser cristão você não precisa ter mudança de vida. Há quem diga e há quem creia que para você ser um servo de Deus, você pode continuar a ter a sua vida envolta com o pecado. Ter os seus velhos hábitos, né? De beber, de fumar, de se prostituir, de praticar imoralidades sexuais, de ser um mentiroso, de ser um caloteiro, enganador. Mas a verdade é que quando nós aceitamos a eleição em Cristo, quando nós aceitamos que Cristo nos elegeu para sermos salvos, e nos predestinou para o céu, porque a eleição vem seguida da predestinação, ou seja, Cristo, quando ele nos elegeu para sermos filhos de Deus e seus servos, seu co-herdeiro, ele nos predestinou, ou seja, ele nos deu uma direção, ele nos deu um destino, e o destino é o céu. Ele nos predestinou ao céu. Agora, essa predestinação não tem nada a ver com uma garantia absoluta e inquebrável, inviolável de que eu vou para o céu, independente do que aconteça na minha vida, no meu trajeto. Isso não é uma garantia, uma segurança de que eu possa viver de qualquer forma. A predestinação é simplesmente o que Cristo deixou já programado e está estabelecido desde a fundação do mundo para aqueles que o aceitarem, aqueles que previamente vierem ao arrependimento. Então vamos lá, nós fomos eleitos para ter uma vida santa e irrepreensível. Lembrando que santidade, da palavra ágios, ou melhor, santo, o termo santo de ágios, ele tem tudo a ver com ser separado do pecado, né? Como diz também 1 Pedro, aqui no capítulo 1, versículo de número 14 e 15. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver.
sede santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Há quem diga que é só em alguns pontos. Há quem diga que eu só preciso ter uma vida comportada dentro da igreja na hora do culto e depois eu posso andar à vontade. É ser santo em toda a vossa maneira de viver. Paulo aos Tessalonicenses no capítulo 4 diz que a vontade de Deus é que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então eu como salvo, eu como consciente da eleição para ser salvo, eu tenho que ter uma vida santa, separada do pecado. Né? Então vamos lá, santa e irrepreensível. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Né? Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Queridos, nós quando chegamos à compreensão do que Deus fez por nós em Cristo Jesus, o texto de Paulo aos Coríntios ele é muito explicativo sobre isso. Se não me falha a memória, 1 Coríntios, capítulo 5, 6, Paulo vai tratar desse assunto. A conversão, o gesto de Cristo por nós, o seu amor explícito, ao ponto de levá-lo à cruz, a renunciar, né, a tudo que ele era, tudo que ele tinha, e viver uma vida na terra limitada, para poder por fim ser cruelmente morto numa cruz. Isso denota o seu amor por nós. E nós, como alvos desse amor, temos que nos sentir contritos, quebrantados, e sentir esse sentimento de arrependimento genuíno para querer então levar uma vida diferente. A partir daí é que entra então a base do Evangelho de Cristo, que é o arrependimento, a cada dia arrependido das velhas práticas e tendo o desejo de andar em novidade de vida. Quando Paulo fala que aquele que está em Cristo ele anda em novidade de vida, significa isso, é viver todo dia provando daquilo que o Senhor tem para nós, renunciando ao pecado, renunciando às paixões, para viver o que Deus tem programado para nós. Amém, queridos? Maravilha, glória a Deus. A nova vida dos santos, a nova vida dos eleitos. Vamos lá, o ponto 4 do tópico 1 fala sobre a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera. Né? Isso aí está em Efésios 4, versículo 22, 25, 28, 29, 31. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez. Né? A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Então, a nova vida dos eleitos, a vida de um cristão, né? Vamos falar aí no termo cristão, você que foi eleito por Cristo, né? Antes da fundação do mundo, através do seu sacrifício, você foi comprado e resgatado da sua vã maneira de viver que tinha. Agora, a nossa nova vida, ela tem que ser uma vida totalmente na contramão daquilo que nós outrora vivíamos e andávamos neste mundo. A vida de vícios, as vicissitudes, né? Aquela maneira de viver totalmente deturpada, envolto em mentiras, né? A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás, e existem muitos filhinhos da mentira aí, que querem viver uma vida de mentira. Infelizmente, até mesmo dentro das igrejas, no meio das igrejas, ainda há pessoas que não foram regeneradas, ainda há pessoas, lamentavelmente, que não passaram por essa verdadeira conversão e levam uma vida de mentiras e vivem mentindo principalmente para si mesmo. É preciso passar pela verdadeira conversão. Então, é contra a velha conduta, a mentira, o furto, né? Pessoas que habituadas a furtar. E aqui, meu irmão, eu vou passar ainda mais uma malha fina, porque a gente acha que furto é só aquela pessoa que entra na casa de alguém na surdina para roubar, assalta um comércio, mas tem muitas maneiras de furtar, né? Como tal, pegar algo de alguém e não devolver mais. Isso pode ser colocado aí, enquadrado como furto. Você pegou e não devolveu mais, amado.
Então, você pegou algo emprestado, faça o uso e devolva o mais rápido possível. E a gente tem essas práticas, são práticas do mundo, né? Pegamos coisas, um exemplo básico, livros. Eu já emprestei livros para pessoas que nunca mais voltou, a pessoa nunca mais me deu satisfação, nunca mais tocou no assunto, né? Como se nada fosse nada. E por aí vai, CD, e tantas coisas, roupas, e aí donas de casa emprestam objetos do utensílio doméstico e nunca mais volta. E meu irmão, isso aí é complicado. São questões que a gente tem que prestar atenção. Então, furto, palavras torpes, né, palavrões, uma pessoa que tem o hábito de sempre colocar uma palavra de baixo calão no seu vocábulo, uma pessoa que tem palavras sempre pesadas, sempre amaldiçoando, amargura, pessoas amarguradas. E se a gente fosse entrar aqui é muito longe, o vídeo ia ficar muito grande, mas amargura, ira, cólera, né? Raiva, né? Aquela raiva, aquele ódio. E coisas severas como também fornicação. O que é fornicação? Alguém já me perguntou, pessoas que a gente achava que entendiam o que era isso, me perguntaram, o que é fornicação, pastor? Fornicação, querido, é a imoralidade sexual. Né? Imoralidade sexual está incluída a fornicação, ou seja, é você ter relação sexual sem ser casado, ou antes de casar-se. Isso é fornicação, isso é contra o querer de Deus. Isso não se enquadra para a vida de um servo de Deus, de um cristão, de um jovem, de uma moça que quer servir a Deus e tem desejo de ir para o céu. A imoralidade sexual, a fornicação, né? A impureza, pessoas impuras, né? Pessoas imorais. Aí está ligado também a imoralidade aqui, impureza está ligado. Pessoas que são impuras têm esses desejos imorais, né, o sexo ilícito, né, a avareza, né, o amor ao dinheiro, o amor, a ganância pelo dinheiro, né, sempre querer, e embriaguez, né, falta de lucidez, falta de sobriedade. Essas coisas não podem estar enquadradas na vida de alguém que é eleito, que é salvo, que é santo. Então nós não podemos deixar nos levar por isso, né? Só o Espírito Santo é que nos capacita a viver uma vida separada. Por isso, nós estimulamos os crentes, né, como pastor, como líder espiritual, estimulamos os crentes a orar, a ler Bíblia, a estar frequentando os cultos, porque são nesses momentos, são nesses ambientes, meu querido, que você vai alimentar o seu espírito e vai matar essa carne. Porque se você não está nesse compromisso, se você não é uma pessoa que tem uma vida de oração regrada, se você não é uma pessoa que tem o hábito de ler a Bíblia, se você não é uma pessoa que está em comunhão com os irmãos nos cultos, você vai ser muito facilmente levado pelos desejos da carne e logo estará envolto nessas práticas e por consequência você vai estar fora do plano de salvação. Amém? Terminamos o primeiro ponto, já vai aí para quase meia hora de aula, eu preciso apurar. Segundo tópico da lição, predestinados para filhos de adoção. Vamos falar um pouco sobre a palavra predestinar, que os eleitos eles foram predestinados já na eternidade. A predestinação ela vem de um termo grego que quer dizer proorizo. A palavra predestinar no grego é proorizo, né? E separando aí é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, né, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Então, o que quer dizer a palavra predestinar segundo a Bíblia? No grego, no original, a palavra predestinar quer dizer que é algo que foi determinado antes, ou seja, Cristo já nos salvou, já teve desde antes da fundação do século. A Bíblia diz em Apocalipse, eu só não me lembro do capítulo agora para dizer, mas é o 13 ou o 16, você pode depois consultar aí, mas a Bíblia fala, João escreve o Apocalipse que Cristo foi morto antes da fundação do mundo para nos salvar. Então, Cristo nos elegeu já no seu sacrifício antes da fundação, para ser salvo. Nós precisamos aceitar essa eleição. E com a eleição ele já nos predestinou para uma vida santa e para a aquisição do céu. Isso é predestinação, ele já determinou antes o que aconteceria aos salvos. Agora eu preciso querer entrar nessa rota, né? Eu falei aqui numa outra videoaula, queridos, que
a predestinação aqui foi muito bem ilustrada pelo pastor Jander Magalhães de Castro, pastor da cidade de Ipanema, Minas Gerais. Foi meu pastor por um ano, uma pessoa a quem eu tenho uma consideração muito grande, uma admiração. E ele, dando a aula da EBD, esta aula aqui, eu vi a videoaula dele, ele falou, ele ilustrou usando um exemplo ali de uma pessoa que entra em um ônibus, né? Ele usou o termo lá da cidade de Ipanema para BH, que é a capital de Minas. A pessoa entra no ônibus em Ipanema, que é uma cidade interior ali de Minas, e destino a BH, que são quase 300 e poucos km, essa pessoa ela entra no ônibus já predestinada a chegar em BH. O ônibus já está predestinado a chegar lá. Ele vai sair dali já com o seu itinerário marcado. Ele não vai decidir no caminho aonde ele vai. Ele já sai predestinado, o seu ponto de parada até chegar à cidade de destino, que é BH. Isso é predestinação, é determinar antes. A pessoa que entra nesse ônibus, ela está também predestinada a chegar em BH. A não ser se no meio do caminho ela descer em outro lugar e não continuar mais a viagem. Aí ela sai daquela predestinação de chegar a BH. Mas o ônibus vai continuar a viagem e vai cumprir a sua predestinação. Isso é o significado de predestinar. Nós estamos predestinados para o céu, mas não quer dizer que todos irão ao céu. Se nós não continuar na jornada, nós não vamos chegar ao céu. Se continuarmos, chegaremos lá e será maravilhoso. Dá para dar um glória a Deus? Aleluia. Vamos aí, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Romanos 8:15 e Gálatas 4:5. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano de salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade, né? A palavra beneplácito aqui é consentimento, né? O Senhor consentiu na sua vontade aí de adotar, adoção, né? Adotar como filhos. Nós somos adotados como filhos. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida. Contudo, aprouve ao Pai fazê-la assim. Então, nós temos aí esta adoção. O Senhor, Ele nos adotou, né? Ele nos elegeu pelo seu amor, pelo seu imenso amor, Ele nos elegeu, nos predestinou, né, para sermos seus filhos e para herdarmos o céu, e por adoção, né, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então foi por seu consentimento, né, pela sua soberania, né, sua soberania, o seu poder, o seu imensurável poder, Ele nos elegeu. Ele nos colocou como filhos em Cristo Jesus. Ele nos adotou para sermos filhos em Cristo Jesus, como co-herdeiros das bênçãos celestiais, co-herdeiro das maravilhas celestes. Amém, meus irmãos? Vamos ao terceiro ponto do tópico 2, os privilégios da adoção. Quais são os privilégios que nós recebemos? Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. O princípio básico da criação do homem era para ter uma comunhão com Deus, uma comunhão duradoura, para não dizer uma comunhão eterna, porque o homem não foi criado com o sentido de morrer, com o propósito de morrer. A morte entrou ao mundo e veio ao homem por consequência do pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, o versículo 23, deixa bem claro, o salário do pecado é a morte. E no capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer que todos os homens pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Então o homem pecou. Pelo seu pecado, o homem foi destituído da comunhão, da glória de Deus. Então, nós precisávamos agora sermos adotados ou sermos inseridos novamente no contexto de filhos e ter uma comunhão com Deus. Então, nós recebemos esse privilégio novamente, o privilégio da adoção, através de Cristo. Entretanto, em Cristo, o Pai nos reconciliou, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa
uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então Deus concede a redenção e a remissão dos pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai, né? Ou papai, paizinho querido. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8,17. Nas promessas, Abraão também fazemos parte e também da vida eterna, né? Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Então nós temos esses privilégios da adoção, privilégios de poder ter uma intimidade com Deus e poder clamar Abba Pai. Abba Pai. Jesus na sua oração falou esse termo Abba Pai, ou papaizinho, papai querido. Isso é um termo usado por quem tem muita comunhão. Você tem um filho, o filho te chama de papai, papaizinho. É sinal de uma comunhão íntima, né? De uma proximidade, de uma ligação forte. E nós não tínhamos mais esse direito pela vida pregressa, destituída da glória, pela vida de pecado, né? Pela vida de desvirtuação que tínhamos, desvio de conduta. Mas em Cristo nós somos eleitos, predestinados para a adoção, ou seja, para novamente sermos chamados de filhos, tratados como filhos e receber as bênçãos, né? No direito, né? Aí no direito romano, e também hoje nos nossos dias, uma criança adotada, ela recebe o direito de ter o nome do pai, da mãe, e também de ter herança, né, do seu pai adotivo. Então nós também, como filhos adotivos, temos esses direitos de ter intimidade com o pai, né, de sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, herdeiros do céu, né, assim como Cristo ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à destra, nós também estamos aí no aguardo para termos também essa herança e das promessas de Abraão, né, promessas essas de sermos abençoados. Eu abençoarei a ti, Abraão, aqueles que te abençoarem também serão abençoados, e toda a tua descendência será abençoada. Então nós temos essa promessa de bênção sobre a nossa vida. O Senhor, Ele nos guarda, Ele nos abençoa, Ele nos protege, e da vida eterna, né? O apóstolo João escreve uma epístola, no capítulo 2, ele escreve o versículo 25, a promessa que Ele nos fez é a vida eterna. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu encerro o tópico 2 aqui. Eu disse que essa lição, uma videoaula, eu prefiro a aula presencial, né? Mas eu preciso fazer essa videoaula para os irmãos não perderem aí a lição e poder aí estudar. Mas eu espero que sirva de bênção para a tua vida. Porém, de uma forma mais simples aqui, né? Na sala de aula é muito melhor, e eu espero que em breve nós já vamos estar voltando aí aos nossos cultos de estudo bíblico, e será uma bênção. Terceiro tópico diz a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Então a excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos, né? Então Deus, ele proveu essas bênçãos para os seus eleitos na vontade divina, na pessoa do seu Cristo, pelo seu incalculável amor. De tal maneira, Deus nos amou de tal maneira, né, que entregou seu Filho. Predestinação e salvação. Vamos lá? O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Atos 17:30. A vontade de Deus é que todo homem se arrependa, que todo homem se converta. À medida que o homem se arrepende, né, o sentimento de contrição, reconhecer os seus pecados, arrepender-se dos seus pecados e converter-se, mudança de atitude, mudança de rumo, mudança de hábito, a partir daí a salvação atinge o homem. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Como eu já disse aqui, o texto de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, a graça se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Mas o texto continua, ele não para aí, dizendo que a graça, ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas e às concupiscências. Então, querido,
é necessário você ter o conhecimento do amor de Deus, né? Porque ele fez algo maravilhoso para que nós pudéssemos ser salvos. Maravilha. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, né? Aleluia. Vamos lá. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento. Opa, deixa eu ver aqui. Glória, eu fiz aqui uma confusão, queridos, rapidinho. Nós estamos aqui no terceiro tópico, ponto 1, predestinação e salvação. Vou lá, de novo. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Ninguém está predestinado ao inferno, né? Obrigatoriamente, vai determinadamente já lá para o inferno, e também ninguém está determinado aí de uma vez por todas ao céu. A salvação, o Senhor predestinou o homem a ser salvo. Ele não predestinou o homem ao inferno. O inferno não é um caminho para o homem, não é um destino para o homem. O homem vai para o inferno por recusar o céu. Não porque Deus criou o inferno para o homem. O inferno, a Bíblia diz que Deus criou para Satanás e para o seu exército de demônios, de anjos caídos. O céu foi criado para o homem. Nós fomos criados com finalidade de viver com Deus. E o céu, especialmente o lugar onde Cristo foi preparar, é para nós. Amém? O homem só não vai para lá se não quiser. Então Deus não predestinou ninguém à condenação interna, incondicionalmente, né? Ou seja, sem condições, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Atos 17:30. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, né? Está em Atos 4:28, Romanos 8:29, 1 Coríntios 2:7, Efésios 1:5, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Na nossa declaração de fé, assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus segundo a presciência divina. Então, queridos, como eu já li aqui em 1 Pedro, e eu vou ler mais uma vez, a nossa regra de fé ela tem base num texto bíblico e é muito boa. Capítulo 1 da primeira carta de Pedro, versículo de número 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, queridos, nós fomos aí eleitos para ser salvos, mas há uma condição, né? Existe uma condição. A condição é viver arrependimento e uma fé em Cristo. É ser uma pessoa arrependida dos seus gestos e atos da sua velha vida. Chegar ao arrependimento é o ponto culminante da transformação do homem. Caráter transformado, vida transformada, gera salvação. Amém, meus irmãos? Glória ao nome de Jesus. Então, essa presciência de Deus, pela presciência de Deus, Deus sabe, né, quais são os homens que vão aceitar a salvação e os que vão rejeitar. O inferno não foi criado com a finalidade de mandar um homem. O homem foi criado para ir para o céu. O céu foi criado para o homem. Agora, o homem, por rejeitar o céu, irá ao inferno. Amém? Segundo ponto do tópico 3, predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, não foi algo que Deus foi pego de surpresa e teve que criar algo ali emergencial. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre, antes da fundação do mundo. Deus já tinha programado tudo isso. Deus já tinha predestinado o homem aos céus, predestinado o homem para ser eleito em Cristo e salvo, filho. Então, Deus já tinha esse plano organizado. Aqui consiste na sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, ou caso, o amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, graça, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos. Então, só para entender algo aqui, nessa parte, a predestinação ela está ligada com amor, ou seja, ninguém será salvo coagido. O que seria isso, coagido? Intimidado, forçado, obrigado. Ninguém é obrigado a ser crente, ninguém é obrigado a estar numa igreja, ninguém é obrigado a mudar de vida, ninguém é obrigado
a abandonar vícios. Você é convidado, é diferente. A palavra de Deus, ela nos orienta, é uma orientação. Se você abandonar esses vícios, as vicissitudes, a qual entrou ao mundo e ao homem pela rebelião do homem e pela a intromissão de Satanás, se você abandona essa vida de pecado, você tem a opção de viver uma vida limpa, íntegra, moral, justa, sóbria, para alcançar então o céu. Então, ninguém é coagido, mas nós somos atraídos. Fomos atraídos a Cristo pelo seu amor. O seu amor, ele nos atrai. O seu gesto incondicional de se abster de toda a sua glória para poder se limitar à vida humana, vivendo num corpo encarnado, para poder ali morrer na cruz no final da sua vida, julgado injustamente como um malfeitor. Isso nos atrai. É isso que nos atrai. É isso que nos traz a salvação. Amém? Então eu concluo a lição dizendo que Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores desde a eternidade. Antes da fundação do mundo, Cristo já tinha morrido, né? Já estava propositado a sua morte. O pastor Jander fala uma frase que é tremenda e eu peguei ela para mim também. Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. A cruz já estava programada no princípio de tudo para Jesus. Então, desde a eternidade, segundo a presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber assim a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Amém, queridos? Eu espero que você tenha compreendido aí esses dois termos, eleição e predestinação. Nós somos eleitos. Em Cristo Jesus, nós somos eleitos para sermos filhos, predestinados para sermos herdeiros, né? E co-herdeiros com Cristo, recebendo as bênçãos celestiais e, por fim, a vida eterna. Deixa eu orar com você para me encerrar esse vídeo. Está dando 46 minutos de vídeo agora, e eu encerro aqui essa videoaula, uma aula simples, sucinta, um resumo da lição, mas de fácil compreensão. Ore comigo, Pai. Em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento, por essa videoaula. Eu quero agradecer ao Senhor por cada irmão e cada irmã que vai assistir esse vídeo. Que o Senhor traga a abertura da sua faculdade mental para a compreensão desse texto, para que possa ser edificado e abençoado por Ti, Pai, ser com cada um dos Teus filhos. Abençoa a mente, o coração e a alma e livra de todo mal. Eu Te agradeço e Te louvo nesta tarde, Pai, por esse momento, por esse privilégio de poder ser um canal de bênção, e que o Senhor assim possa nos abençoar, glorificando o Seu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem com Deus, né? Até a próxima aula, se Deus assim permitir. Repasse esse vídeo se você sentir, se você gostou, se foi bênção para você, repasse para alguém para poder também aprender. Que Deus abençoe, receba um abraço em nome de Jesus.